Evangelho segundo João, capítulo 15, versículos de 1 a 8, um texto muito conhecido, um texto onde o nosso Senhor Jesus fala aos seus discípulos, após um tom de despedida, falando que vai trazer outro Consolador, e ele fala aos seus discípulos como devem ser a postura dos seus discípulos. Ele fala da videira e os ramos nesse capítulo. É um texto muito autoexplicativo, mas nós vamos ver algumas resoluções para um ano frutífero. O que nós podemos fazer para ter um ano frutífero? Nós estamos no final de mais um ano, quando o ano termina, o que nós fazemos? Tentamos avaliar esse ano. O que foi feito de bom, quais os resultados, e usamos muitas vezes ferramentas, um balanço financeiro, rendimento por produção de alqueire, aquele que tem terras, o número de pessoas que foram assistidas ou foram servidas, bens adquiridos ou não, carros, imóveis, outras coisas, eventos que ocorreram, férias, vencer uma doença, perdas, realizações alcançadas, perda de peso, promoções obtidas, prêmios ganhos. Esses métodos não funcionam muito bem quando tentamos avaliar o trabalho de uma igreja, ou o crescimento da vida espiritual de uma igreja. Como que você mede o crescimento espiritual? Você olha quanto da Bíblia você leu, por exemplo? Quantas vezes ou quantos versículos você memorizou? Você tenta contar o número de pessoas para quem você falou de Jesus? Não parece te dar uma imagem muito precisa, de uma avaliação. Então, essa noite nós voltamos a nossa atenção para o último dos eu sous que Jesus fala. João 15 faz parte do que se chama discurso das oliveiras. Essas são palavras que acreditamos que Jesus falou enquanto ele e os seus discípulos caminhavam para o jardim do Getsêmani, e antes de ser preso e ser crucificado, porque Jesus sabia que estava indo para a sua prisão, para a sua crucificação, e essas palavras assumem uma importância diante disso, o fato de serem as últimas palavras de Jesus, tirando as palavras da cruz, uma das últimas palavras de Jesus, um dos últimos discursos de Jesus. Vejamos o texto, então, João 15, de 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Vamos orar. Senhor, tua palavra foi lida, ó Deus. Que teu Santo Espírito, ó Pai, nos ilumine, ó Pai, e abra os corações, ó Pai, para que compreendam, ó Deus, a grandeza desse discurso, Deus, que o Senhor fez aos seus discípulos e quão atual ele é hoje em dia também, Senhor. Abençoe, ó Pai, a tua igreja. Abençoe aqueles que estão acompanhando, ó Pai, pela internet. Esteja conosco. Usa-nos, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Jesus, ele descreve os discípulos como ramos da videira. E discípulos são aqueles, os seguidores de Jesus. Então, se nós formos considerar a igreja são como ramos de uma videira. Ele é a verdadeira videira. Trata-se, na verdade, de uma afirmação radical. Por quê? Porque a videira lembra os ouvintes
de Jesus, de sua nação de Israel. Em todo o Antigo Testamento, o que significava? Israel era referido como o quê? Como a videira ou a vinha. E aqui que Jesus está falando, era um símbolo familiar que uma enorme videira dourada decorava até os portões do templo de Jerusalém. Quando Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, ele estava dizendo, eu sou a essência da nação de Israel, eu sou o que Israel precisa, eu sou a personificação de tudo que Israel foi criado para ser. Foram palavras ousadas, foram palavras duras naquela época. Talvez por isso muitos perseguiam Jesus. Nessas palavras, Jesus diz aos discípulos que o desejo de Deus era que eles dessem fruto. É certo que isso é um pouco abstrato para nós, né? Em Gálatas 5, 22, 23, Paulo diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Frutificar, então, irmãos, não é apenas sobre o que fazemos, é sobre quem somos. Esse texto nos dá algumas pistas que nós precisamos fazer para ser frutíferos. Tá? No próximo ano, por exemplo, que começa a partir da 00:01, ele dá algumas coisas, umas resoluções para o ano novo. Primeira resolução, lembre-se qual o seu papel, ou quem você é na videira. Né? Jesus enfatizou, ele é a videira, Deus o Pai é o agricultor, é o jardineiro, é aquele que cuida da videira. Jesus disse que não podemos dar frutos fora dele. Sem ele, nada podemos fazer. Devemos lembrar, então, que ele é a única maneira para a gente ser fecundos, para a gente ser discípulos produtivos. E aqui não é produtivo na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade, não. É dar frutos do Espírito, frutos de uma vida de transformação através de Cristo. Tá? Somos apenas ramos, nós não somos a videira. Às vezes nós temos a impressão que somos a videira, né? Nos colocamos no lugar de Deus, nosso ego se infla, nós achamos que somos poderosos e que tudo que nós estamos fazendo é por nossa própria vontade ou pelo nosso próprio mérito. Tá? Nós somos apenas o ramos. Como ramos, somos dependentes do Senhor para a nossa própria vida. Se nós desligarmos da videira, podemos parecer saudáveis até por alguns instantes, por algum momento, mas passado um tempo, um curto período de tempo, murchamos e morremos. Eu conheci uma pessoa, né, nós dividimos o apartamento na República lá do Seminário, que fazia hemodiálise 3 vezes por semana. E nós fazíamos parte daquele sofrimento, né? A pessoa ia para a hemodiálise e quando ele voltava destruído, né? Ficava 3 horas ali purificando o seu sangue naquele processo e ele voltava acabado, desanimado. E era uma luta, né? E algumas pessoas, elas cansam de fazer hemodiálise, cansam de fazer tratamentos doloridos, tratamentos longos, e se aquela pessoa parasse de fazer a hemodiálise, o que ia acontecer com ela? Aparentemente, ela ia se sentir bem por alguns instantes, mas passado alguns dias, as toxinas iam aumentar tanto no organismo, que ele ia definhar e acabar morrendo. E nós somos assim, né? Da mesma forma, se nos desligarmos do Senhor, nós definharemos e morreremos. Então, ao longo desse ano, precisamos nos lembrar dessa verdade. Ele é Deus, nós não. Então, quando as circunstâncias da vida forem difíceis, devemos lembrar quem Ele é. Aquele que sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. Mesmo que Ele te pode, Ele sabe o que é melhor para você. Quando nos tornamos impacientes, tentamos forçar as coisas e aparentemente, né, as coisas acontecem, nós achamos que fazemos aquilo que deveria fazer, precisamos lembrar que o tempo de Deus ele é perfeito, o nosso não. A gente é muito imediatista e queremos as coisas para ontem, mais do que as crianças às vezes.
nos anos 70, tinha um grupo de louvor e escreveram uma música que ficou conhecida como o banco da frente e o banco de trás, né? E um trecho da música era assim: eu estava fugindo do meu mestre, eu experimentei todas as coisas novas que eu poderia encontrar, mas minha vida se transformou em um desastre. Sem o Senhor, eu quase explodi a minha mente, saía a toda velocidade à frente. Corria para cada passagem que eu via, pensando, eu daria ao Senhor um atalho, mas descobri que Ele não precisa da minha ajuda. Eu estava sentado no banco da frente, tentando dirigir a minha vida, achando que estava me divertindo muito, mas sempre chegava atrasado. Mas agora eu experimentei o banco de trás. É um grande alívio. Agora, no banco de trás, eu vou e deixo toda a condução para o chefe. É simplesinha, mas é assim que deveria ser a nossa vida, né? Sentar no banco de trás, deixar o Senhor conduzir a nossa vida. Ele é a videira, nós somos os ramos. A nossa tarefa este ano é deixar a condução para o Senhor. Ele é a videira, nós somos os ramos. Lembre, primeira resolução, qual é o nosso papel na videira? A segunda resolução, tenha em foco permanecer em Cristo. Interessante que Jesus não diz aos seus discípulos que o trabalho deles é produzir fruto. Não, o seu trabalho é permanecer na videira. E a nossa relação com Ele produzirá frutos. No versículos 4 a 7, Jesus usou a palavra permanecer 8 vezes. Você já passeando, vocês que tiveram crianças ou têm crianças, passeando num shopping, num supermercado, deu uma distraída e de repente você olhou, perdeu seu filho, né? Numa prateleira, numa loja de departamento, num mercado, você num corredor e cadê minha criança? É desesperador, né? É desesperador. A gente fica agoniado. E a maioria dos pais diria que assim, não, mas eu estava aqui, ele estava aqui do meu lado, eu olhei aqui para ver o preço, de repente, a hora que eu olhei, meu filho não estava mais lá. Gente, o que aconteceu com as crianças? A criança apenas se distraiu. Ela viu algo mais interessante e foi para perto. Ela viu o departamento de brinquedos, foi lá ver os brinquedos. E eles viram algo mais interessante e foram. As crianças se distraem facilmente, e os crentes também se distraem facilmente. Os crentes distraem facilmente. Nós tentamos manter o foco em Cristo, mas nos distraímos facilmente. Começamos com entusiasmo esse ano. Hoje eu já recebi pedidos de, pastor, o senhor tem plano de leitura bíblica aí? Como que eu devo fazer cronológica, isso, tal? Eu falei, tenho esse, né? Postei um simples lá no grupo da igreja. E as pessoas começam com entusiasmo, querendo manter o foco em Deus. E, passando o tempo, vai se distraindo. Atividades em família, nossa posição, até na igreja, no trabalho, obrigações sociais, comunitárias, obrigações financeiras, atividades acadêmicas, envolvimentos sociais, políticos, etc. Podíamos ficar falando uma lista de coisas que nos distraem de manter o foco no Senhor. São muitas coisas que tiram a nossa atenção do Senhor e parecem ser mais importantes, e não são. Jesus lembrou os discípulos que eles teriam que fazer um esforço para permanecer e seguir em frente, né? Seguir adiante. E às vezes não, né? Em Lucas 14 nós vimos, nós precisamos fazer um esforço para seguir a Cristo, para enfrentar as adversidades, para lutar, para seguir a fé. Para permanecermos em Cristo, precisamos de disciplina. Alguns aprendem disciplina com o valor da disciplina quando se trata do dinheiro, a pessoa é muito disciplinada, ou exercício físico, ela não perde, treinou até o último dia da academia, que a academia ficou aberta. Alguns aprendem a disciplina no trabalho, aprendem a disciplina no exército. Nós precisamos desse mesmo tipo de disciplina quando se trata de permanecer em Cristo. Ter foco. E a gente se distrai facilmente. Doenças vão continuar surgindo. Problemas vão continuar tendo. Nós não podemos perder o foco em Deus. Nós não podemos perder o foco. E precisamos, então,
dessa disciplina para permanecer em Cristo. Praticamente, se quisermos permanecer nele, precisamos reservar tempo para o Senhor, todos os dias, reservar tempo, é isso mesmo. Jesus disse, no versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, isso é, a Bíblia é Deus falando conosco, nós precisamos de Deus falando conosco, é a palavra de Deus que fornece o que é o padrão pelo qual nós devemos viver, medir as nossas vidas. A gente, quando faz a profissão de fé, vem aqui e faz algumas promessas, e depois parece que a gente se esquece dessas promessas que nós fizemos, parece que passa o tempo, a gente se distrai, e esquece daquilo, muitas promessas têm sido quebradas. Nós precisamos cumprir a nossa palavra, tentar cumprir no máximo. Para isso eu preciso estar em contato, conectado com o nosso Deus. É a palavra de Deus, então, que fornece o padrão para as nossas vidas. E ao permitirmos que a palavra de Deus nos procure e nos direcione, somos purificados e nos tornamos produtivos. Não é apenas ler a Bíblia, não é só ler a Bíblia que é importante, é colocá-la em prática, é aplicá-la. Tiago diz na sua carta, no capítulo 1, versículo 22, para sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Suponha que você está lendo lá um trecho da Bíblia, lá em Levítico, ou em Provérbio, que fala sobre o mexeriqueiro, Você fala, nossa, que texto interessante, Mexeriqueiro, fofoqueiro, é a mesma coisa, tá, irmãos? Aí você vai lá e grifa, grifou, muito bom, É muito bom sublinhar um versículo, que fala ao nosso coração, é muito bom memorizá-lo, mas Deus nos chama a fazer mais do que isso. Quando você lê alguma coisa que te chama a atenção, Ele está te chamando o quê? Você tem colocado isso em prática? Você tem colocado isso na sua vida? Você tem posto isso diante dEle? Por exemplo, sobre fofoca, a gente costuma falar de pessoas, eu tenho certeza do que eu estou falando, que é verdade sobre aquela pessoa, eu estou falando, eu deveria estar falando sobre aquela pessoa, ou não, tá? Então nós devemos nos colocar em prática, Se acharmos que somos culpados, devemos parar, pedir para Deus perdão, pedir para alguém que ofendemos perdão, tá? Depois fazer o que for preciso para corrigir. Esse é o tipo de exposição diária, é a palavra de Deus nos transformando, nos moldando, tá? E isso conduz à produção de frutos do Espírito, frutos de arrependimento. Pensem como as nossas vidas mudariam se fizéssemos isso com os mandamentos sobre humildade, perdão, gentileza, ressentimento, generosidade, compromisso e amor, se a gente nos dedicasse, nos empenhássemos nisso. Então, eu encorajo os irmãos a lerem a Bíblia esse ano, use um livro devocional, leia a Bíblia, leia comentários sobre a Bíblia, tem as Bíblias de estudo, tá? E embaixo tem comentários explicando o versículo, quando você não entende, para que fique mais claro. Existem comentários bíblicos, de exegetas, de estudiosos, que se exauriram de estudar para trazer clareza ao texto bíblico. Mas leia sem pressa, leia se alimentando dela. Tá? Imprima um guia de leitura bíblica, leia a Bíblia em 1 ano, leia a Bíblia em 2 anos, envolva-se no grupo de estudo, nos discipulados, no estudo bíblico de quarta-feira, nós temos um trabalho aqui, temos um trabalho na cidade de Araci, se envolva no trabalho, e se você é como a maioria das pessoas, você vai começar com grande energia, mas depois vai se distrair. Quando você vir isso acontecendo, foque, volte de novo e continue de onde você parou. Segundo lugar, mantenha uma conversa constante com Deus. Não é só aquele momento devocional, não. De manhã eu paro lá 15 minutos, oro, leio a Bíblia e o resto do dia eu esqueço que Deus existe. Entendeu? Converse com Deus, orai sem cessar. Converse constantemente com Deus. Quando estiver magoado com alguém, peça forças para Deus, para pedir desculpas. Coloque diante do Senhor, agradeça a Deus pelas bênçãos, ore pelas pessoas necessitadas, mantenha-se conectado. Terceiro lugar, esteja aberto às instruções de Deus, faça o que a Bíblia diz para você fazer, tá? Aprenda a perguntar o que a Bíblia diz sobre isso, faça o que ela diz, mesmo quando você não quer fazer. Qualquer pessoa pode tomar resoluções para a sua vida. A pessoa que cresce na fé é aquela que segue Jesus, conforme ele diz no
versículo 7, né? Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Isso não é mágica não, meus irmãos, é bom senso. Em seguida, se a gente permanecer em Deus, nós pediremos o que está de acordo com a sua vontade e veremos o que Deus responder às nossas orações. De maneira impressionante. Pastor, o senhor pulou o versículo 6. Não pulei não. O versículo 6 diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Então, quando você não permanece em Deus, você vai estar, aparentemente, bem, não vai sentir muito, mas depois sua vida vai definhar, e sua vida espiritual está acabada, e você vai ser lançado no fogo. E aqui nós podemos fazer uma aplicação, sim, ao fogo do inferno, tá? Inferno existe. Inferno será para aqueles que estão distantes de Deus. Se você aprendeu diferente disso, a Bíblia é muito clara sobre céu, sobre inferno, tá? Então, aqueles que não permanecerem em Cristo serão lançados, sim, no fogo. Serão lançados num sofrimento eterno. Tá? Terceira resolução, meus irmãos. Submeta-se à poda de Deus. Né? Aqueles que deem fruto, Ele limpa, Ele poda, para que produzam mais frutos. Né? Quem trabalha com uvas, ou já teve uma parreira em casa, entende que a chave para a videira frutificar é o que? É podar. A poda determina a saúde, o sabor, a abundância das uvas. Tá? E para podar uma videira é necessário o quê? Ter uma mão habilidosa, saber onde que você vai cortar, o que você vai cortar. O agricultor deve saber quanto e quando aparar, e quando fazê-lo. O timing da videira é tudo. Se você não podar ela na época certa, ela não vai produzir tantas uvas quanto você desejava ou esperava. Dessa forma, a poda, ela não vai roubar o quê? Do galho a energia da sua alimentação. Pelo contrário, ela vai fortalecer mais a alimentação daqueles galhos que já estão há mais tempo ali, para que ela produza mais frutos. O Senhor nos ensina o quê? Ser dependentes dEle, confiar em sua poda na nossa vida. Né? A gente não gosta de ser podado. Ninguém gosta de ser podado, né? Tesourado, como a gente fala. Infelizmente, o processo de poda muitas vezes não é muito agradável. Se você fosse um galho que estava sendo podado, provavelmente você falava: esse agricultor está querendo me destruir. E talvez a sensação que você tenha de Deus agindo na sua vida é essa, que Deus está tentando te destruir, acabar com você. Na carta aos Hebreus, é dito que devemos o quê? Suportar as dificuldades como disciplina, está em Hebreus 12, 7. É difícil para nós entender que, porque Deus nos ama, Ele muitas vezes permite que coisas difíceis aconteçam ou entrem na nossa vida. Tá? Crianças pequenas acreditam que os pais têm que fazer tudo o que eles querem. Eles acham que é assim que funciona. E não é. Viu, crianças pequenas que estão acordadas ainda? Não é assim que funciona, viu? Os pais não têm que fazer tudo o que vocês querem, não. Eles acreditam que os pais devem o quê? Resolver os problemas dele imediatamente. Resolver todos os desejos. Todos. Eu quero aquilo. Passe de mágica, vai estar lá. As crianças muitas vezes ficam bravas quando nós dizemos o quê? Não para elas. Ou exigimos que eles façam coisas que eles não gostam de fazer. As crianças não gostam de tomar banho, não gostam de escovar dente. As crianças não gostam o quê? De guardar dinheiro, né? Demora muito. As crianças querem o quê? Gratificação imediata. E alguns adultos também querem gratificação imediata. Mas isso é muito claro na vida das crianças. As crianças, eu quero isso. Alguns, eu já vi filho no shopping, no supermercado, e faz aquele berreiro, eu quero aquilo, e não sei o que tem, se joga no chão e faz os pais, né, passar aquele tempinho de vergonha lá, né, um filho mal criado, é isso que estão falando do seu filho, se seu filho já fez isso, olha que criança mal criada, mal educada, é isso mesmo, criança birrenta, é exatamente assim que vão falar dessa criança fazendo birra, é birra que ele está fazendo, né,
Por quê? Porque ele está tentando barganhar, né? Não, filhinho, aí tem pai que vai lá, não, filhinho, tó, o que você está querendo? Por quê? Vai acabar o trabalho, quando ele devia disciplinar, ensinar, vem cá, filhinho, vamos ali no banheiro conversar. E aí você conversa no íntimo. Você não tem que humilhar seu filho, você não tem que fazer ele passar vergonha publicamente, mas você tem que educá-lo, discipliná-lo. Você tem que podá-lo, né? É isso que nós estamos falando. Você tem que, passar a tesoura ali e podar, não deixar que ele... E é isso que Deus faz conosco, muitas vezes. Nós estamos com umas asas, estamos querendo voar, achando que vamos longe, e Deus vai lá e, poda. Da mesma forma, então, não entendemos porque Deus não nos dá tudo que queremos, não entendemos porque Ele diz não, ou permite as coisas difíceis. A resposta, no entanto, é que Deus deseja algo para nós, mais do que nós queremos. Ele quer que nós desenvolvamos raízes, Ele quer que sejamos fecundos, Ele quer o quê? Que glorifiquemos a Ele. Às vezes, Deus nos poda para nos acalmar, às vezes Deus nos poda para impedir o quê? De destruir nós mesmos e a nossa família. Imagina um momento de raiva, de ira no trânsito, em outras situações que um homem mexe com a tua esposa e vice-versa, tá? Momentos de ira, Deus nos poda para que a gente não faça algo pior. Quantos pais se esforçam demais pelos seus filhos, pensando que isso prova você ser bons pais? Quantas pessoas trabalham em demasia, mas estão destruindo a família, porque ele é um pai ausente, é uma mãe ausente, e aí ele traz presente para resolver a ausência. Às vezes Deus precisa o quê? Nos acordar. Para quê? Para sairmos de um comportamento ruim que nós temos. Para aprofundar as nossas raízes. Às vezes Deus poda para ver uma vida de uma perspectiva diferente. Aprendemos a valorizar coisas diferentes. Se você olhar para trás na sua vida, você verá o quê? Que algumas das lições mais importantes que você aprendeu na sua vida foram em momentos de dificuldades, em tempos difíceis. Porque no tempo da bonança a gente acaba até esquecendo, né, de Deus. Max Lucado, ele escreveu assim: você já viu jardineiros realinhando uma planta? E já viu provavelmente Deus realinhar uma vida. Uma família transferida para uma outra cidade sem conhecer ninguém. Foi para que eles pudessem aprender a confiar em Deus? A pessoa saudável, de repente doente, foi para lembrá-la de confiar no agricultor? A fonte de rendimento secou. Foi a forma de Deus o expor o ego e o aproximar de si? Líderes com motivos e moral questionáveis são eleitos. É a maneira de Deus de instigar as pessoas a um avivamento? Todos nós conhecemos pessoas que enfrentam tempos difíceis e se tornam zangadas, amarguradas, duras. Nosso desafio para esse ano qual é? É confiar na mão que faz a poda. Haverá momentos em que não entenderemos por que estamos sendo podados, ou o que está acontecendo na nossa vida. Esses são os tempos em que a fé precisa ter raízes profundas, porque senão nós abandonamos a esse Deus maravilhoso. Precisa ter raízes profundas. Se submetermos à poda de Deus e procurarmos aprender com as experiências da vida, nos tornamos o quê? Mais produtivos, mais fecundos. Se resistirmos, nos tornaremos apenas como ervas daninhas. Diante de uma infecção, você sabe, você vai no médico, você já é um médico formado no Grey's Anatomy, né? Você vai lá, toma antibiótico, você sabe que você precisa tomar, o farmacêutico fala, você não pode interromper, você tem que tomar uns 6 dias, 7 dias, de 12 em 12 horas. E aí, passou 3 dias, você tomando antibiótico, você já se sente melhor, você interrompe o tratamento. O que você está fazendo? Você está fazendo que a bactéria se torne mais resistente e talvez piorando a sua infecção, a sua doença, né? E nós precisamos o quê? Fazer o tratamento completo. Eu creio que Jesus está dizendo a mesma coisa que um médico, um farmacêutico diria para a gente. Se quisermos progredir e dar frutos na nossa caminhada, na nossa jornada com Deus, temos que ir até o fim. Por quê? Porque existem forças espirituais negativas e Satanás está tentando destruir a família.
E ele não está fazendo muita coisa, não. Ele está simplesmente distorcendo a palavra e fazendo com que você questione a palavra de Deus. Ele está relativizando a palavra. Ele está colocando isso dentro das nossas casas. Relativização da palavra de Deus. E ele está conseguindo sucesso em muitos lares. Tá? E a natureza pecaminosa que existe dentro de nós também, tá? Não serão derrotados, a menos que mantivermos firmes na videira, conectados com ela. Por isso, durante esse próximo ano, eu os encorajo a quê? Os encorajo a lembrar-se de quem está no comando, quem está no banco do motorista. Submeta-se ao Senhor todas as manhãs, todos os dias. Em vez de você lutar para produzir frutos, né? Esse ano eu vou me tornar uma pessoa melhor, mais amorosa, eu não vou fazer aquilo. O que você tem que fazer, meus irmãos? Trabalhe para permanecer na videira, no Senhor, para que Ele produza frutos em você que perdurem, frutos do Espírito. Quando as dificuldades chegarem, submeta-se à mão do agricultor, à mão de Deus. Se fizermos essas coisas, não há garantia de que outros declararão o nosso ano como um ano bem-sucedido. Não. Mas o que acontecerá é que nos aproximaremos do Senhor, o Criador do céu, da terra, aquele que enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Nós estaremos próximos dele. Tá? Cresceremos espiritualmente. Teremos um maior senso de realização, de intimidade com Deus. E o mais importante, nosso Senhor será glorificado. Se fizermos essas coisas, nós seremos um ano bom e frutífero. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude nesse ano que está para começar.